Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da EBD do Ministério CREA. Você está na Escola Bíblica Dominical. Eu sou Arthur Oliveira, sou um dos professores da Escola Bíblica e sejam muito bem-vindos a mais essa lição que tem como tema Reino Inabalável. Aí você pode estar se perguntando assim, o que é um reino inabalável? De onde veio esse tema? E já de início eu quero falar com você sobre o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, você pode pegar a sua Bíblia, você pode também pegar o seu bloquinho de anotações ou simplesmente abrir o seu smartphone. E o nosso texto áureo está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20, tá? Então, repetindo, Lucas, capítulo 17, no versículo 20. Então, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Então, estudando essa lição, uma das principais situações que eu percebi, uma das principais questões que eu pude levantar e perceber, é que existe uma diferença básica entre reino e império. E por que nós estamos falando de um reino inabalável? Porque naquele diálogo com os fariseus, Jesus ele fala sobre a existência de um reino e não de um império. Vamos voltar um pouquinho aqui no contexto histórico desse primeiro século. Jesus Cristo é aquele que nasce na plenitude dos tempos, lá no primeiro século. E quando eu falo de primeiro século, eu estou falando do ano 1 até o ano 100. É justamente nesse primeiro século que Jesus nasce, que Jesus está vivendo. E quando nós pensamos em fariseu, atualmente a palavra fariseu, ela adquiriu um contexto muito negativo, muito pejorativo, como aquela pessoa que é religiosa, como aquela pessoa que tem um discurso, mas não consegue praticar esse discurso. E Jesus Cristo, naquele diálogo, ele fala o seguinte, olha, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. E esse primeiro século, trazendo novamente contexto histórico, é um período onde o Império Romano está crescendo, está se expandindo. E Jesus Cristo, naquele diálogo com pessoas tão sábias, que tinham um nível intelectual muito grande, que eram zelosos pela lei, ele usa coisas do cotidiano, no dia a dia. E qual é a diferença básica de reino para o império? Quando nós pensamos num reino, um reino é detectado, ele é caracterizado, melhor dizendo, por uma questão da existência de um idioma, de uma cultura. Existe um rei, existe um monarca que ele governa sobre aquele reino. Então, por exemplo, dentro de um reino existe uma cultura, você pode anotar isso no seu caderno, existe também um idioma, existe práticas culturais que é própria daquele reino. Então, por exemplo, quando nós pensamos no reino, vamos pensar um pouquinho mais lá atrás, no reino da Dinamarca, no reino franco, lá na antiguidade, nós estamos pensando que cada um desses reinos tinha a sua identidade. Diferente do império, porque quando nós pensamos na palavra império, império tem a ver com várias culturas, tem a ver com várias línguas, tem a ver com várias práticas culturais. E naquela época, nesse primeiro século, a qual faz parte esse contexto bíblico que nós estamos lendo, o Império Romano, como estava conquistando outros povos, tinha uma forma muito peculiar de controlar. Então, por exemplo, o imperador romano chegava e permitia que as pessoas falassem outros idiomas, permitia que as pessoas praticassem suas culturas, permitia que as pessoas praticassem as suas religiões, mas não permitia o não pagar impostos. Então, Jesus Cristo, ele nunca foi chamado de imperador, mas Jesus Cristo foi chamado de rei. Então, qual é a diferença básica? É que quando o reino de Jesus Cristo ele se apresenta na terra, aquelas pessoas que estavam vivendo num contexto de império, eles não reconheceram o reino. E até porque o reino que estava prometido, o reino que Jesus Cristo ele veio trazer,
era um reino totalmente espiritual. Então, olha só como esse contexto histórico ele pode lançar luz à nossa discussão de hoje. Então, vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, ainda nesse mesmo capítulo, em Lucas, capítulo 17. Vamos ler o versículo 20 até o 22. Tranquilo? Então, diz assim no versículo 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Versículo 21. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Aí vocês podem parar assim e falar: poxa, Jesus Cristo ele vem falando que o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, e lá no versículo 22 ele fala para os discípulos que vai chegar um tempo aonde vão procurar esse reino, vão procurar a manifestação do Filho do Homem e não vão encontrar. Aí no versículo 21, no meio desse diálogo, Jesus fala assim, o reino de Deus já está entre vocês. Então, se você perceber, para os fariseus, Jesus fala, olha, não tem como você perceber o reino de Deus por sinais visíveis. O que isso quer dizer? Aí você pergunta assim, Arthur, não estou conseguindo compreender, mas vai ficar claro agora. Nesse primeiro momento, Jesus está falando de fé. Não tem como você entender as coisas espirituais, não tem como você fazer parte do reino de Deus se você não consegue entender tudo isso por meio da fé. Então, a fé é aquilo que te traz entendimento para as coisas de Deus. No versículo 21, Jesus Cristo se revela, olha, o reino de Deus já está entre vocês. Ele era o próprio reino. E no versículo 22 ele fala assim, olha, vai chegar um momento que vocês vão procurar, ele estava se referindo a ele próprio, que vocês vão procurar essa manifestação, esse tempo do Filho do Homem e você não vai encontrar. Então, é basicamente nessa situação que Jesus Cristo ele se revela, ele fala a forma como aquelas pessoas poderiam perceber que o reino já estava entre eles, mas chegaria um momento que eles iriam procurar esse reino, eles iriam procurar por Jesus Cristo, mas eles não iriam encontrar. Então Jesus Cristo naquele momento ele está se revelando através desse jogo de palavras. Parece complicado, mas o Espírito Santo ele nos ajuda a entender todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que traz revelação. Então, olha só, nós vamos citar aqui, você pode também acompanhar na sua apostila, que está disponível no nosso aplicativo, o que o teólogo J. MacArthur lhe diz. Ele fala assim, J. MacArthur diz que Jesus veio inaugurar uma era na qual o reino de Deus seria manifesto no reinado de Deus, no coração dos homens, por meio da fé no Salvador. Então tá aí, existe um caminho, existe uma forma de se entender a realidade de um reino espiritual. Talvez você fale assim, poxa Arthur, então se eu estudar muito, se eu fizer uma faculdade, se eu buscar estudos humanos, eu não vou conseguir entender o reino espiritual. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à ignorância. Você deve estudar, você deve buscar, você deve agregar conhecimento, mas uma coisa é certa, se no teu coração não tiver fé, se no teu coração não estiver o governo do Espírito Santo, você não vai conseguir entender tudo aquilo que as Sagradas Escrituras têm para te revelar, para revelar a cada um de nós. Então, você pode estudar, você deve estudar. A nossa igreja, o Ministério CREA, é uma igreja muito voltada para o ensino também da palavra, através dos seminários, através do conhecimento, através daquilo que os nossos bispos trazem no altar, enfim. Mas o que faz a diferença na compreensão da palavra é a revelação do Espírito Santo. E aqui, nessa frase, fica muito claro a necessidade da fé no Salvador. E a nossa fé está em Jesus Cristo, ok? Então, preste atenção, vamos prosseguir aqui. Nós fizemos essa breve introdução,
falamos do conceito de reino, ok? Que tem uma identidade, que tem uma língua própria, que tem uma legislação própria. Quando eu falo de legislação, eu estou falando de um conjunto de leis que está governando aquele estado, aquele país, ok? Quando nós pensamos no conceito de império, nós podemos pensar em vários povos com culturas diferentes, ok? Mas debaixo do poder de um imperador. E uma coisa que eu quero que você anote aí no seu bloco de notas, no seu caderno, é que Jesus Cristo nunca foi chamado de imperador, mas ele foi chamado de rei. Então, olha só, uma situação aqui bacana para a gente começar a refletir. Aquele povo que estava sob o controle do Império Romano, eles achavam que Jesus Cristo viria como um grande líder político, que faria uma revolução, que entraria em confronto com o governo e que traria um novo conceito de política ao povo de Deus, aos hebreus, aos judeus que viviam sob o controle do Império Romano. Mas Jesus Cristo veio muito mais do que trazer uma nova política. Ele veio restaurar uma identidade espiritual que havia se perdido devido ao pecado. Então, aqui a gente pode fazer até mesmo um link com a nossa primeira lição, quando nós estudamos sobre a necessidade de nascer de novo. Então, só para você refrescar um pouquinho a sua memória, não tem como a gente pensar num reino inabalável se eu não tive um novo nascimento. Então, para você ficar aí já com essa questão para você pensar, será que eu faço parte de um reino mesmo? Será que eu nasci de novo? Será que as minhas atitudes me identificam como um cidadão desse reino inabalável, desse reino espiritual, desse reino que não é dessa terra, não é dessa esfera, mas é um reino que é espiritual? Então, olha só, no próximo tópico da nossa apostila. O reino de Deus é o próprio Jesus. Isso ficou muito claro quando Jesus fala lá em Lucas 17, versículo 20, para os fariseus, tá? No versículo 21, no versículo 21 ele fala: o reino de Deus já está entre vocês. Então, o reino de Deus é o próprio Jesus. E o seu crescimento em nós e entre nós é mediado pela qualidade da fé que o reconhece como o Senhor da história. A mente que desenvolveu uma metanoia, olha só essa palavrinha, né? Essa palavra, ela está muito presente nos nossos estudos. A questão de você ter uma mudança de mente. Então, quando nós falamos de metanoia, nós estamos falando em mudança de mente. Logo, se eu mudo a minha mente, se eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente eu também mudo a minha forma de agir. As minhas atitudes mudam. Então, Jesus Cristo, ele manifesta o seu reino não apenas para reinar sobre o nosso espírito, mas também sobre a nossa mente e sobre as nossas atitudes, tá? Então, dando continuidade à nossa leitura, metanoia. Após ter tido um encontro real com Jesus, adquire uma nova identidade. Sua identidade passa a ser regida pela vida espiritual mantida em Deus. O reino de Deus é espiritual, anota isso, marca aí, ilumina com marca-texto, enfim. O reino de Deus, ele é espiritual. Há um corpo espiritual que precisa crescer, precisa nascer de novo, nascer da água do Espírito, crescer em espírito e obter os conhecimentos espirituais para poder viver o reino de Deus. Isso é muito importante que eu vou ler aqui agora. A nova identidade fala da cidadania celestial que recebemos ao confessarmos o poderio de Jesus. Então, mais um ponto importante aí, olha. Não tem como se pensar em reino se a gente não fala de identidade. Então, para você ficar com a sua mente bem esclarecida, o que vai determinar se você é participante desse reino é se as suas atitudes correspondem também a esse reino. Então, vamos pensar um pouquinho sobre cultura para a gente para ficar mais claro essa situação. Quando a gente pensa na cultura brasileira, para quem já teve a oportunidade de ir para outros países, quando você fala que você, olha, eu sou brasileiro, tirando as coisas não tão legais, que a gente vai deixar em off aqui, mas quando a gente fala que é brasileiro, a primeira coisa que eles vão pensar, nossa, você é do país do futebol,
Copacabana, Rio de Janeiro, samba. Então, esses exemplos que eu dei, como a praia de Copacabana, como principalmente o futebol, nos identificam como brasileiros. Agora vamos trazer um pouquinho dessa realidade para a questão espiritual. Será que quando as pessoas... Fica com essa pergunta para você refletir. Será que quando as pessoas examinam as suas atitudes, julgam as suas atitudes, será que ela consegue te identificar como participante, não de uma igreja, mas como representante de Jesus Cristo aqui na Terra? Será que a sua forma de falar, será que a sua forma de se portar diante das dificuldades da vida, será que a sua forma de tratar a sua família, tratar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, refletem Jesus? Então, se as suas atitudes não correspondem àquilo que a palavra de Deus ela fala, então está na hora de a gente começar a repensar a nossa trajetória espiritual. Então, nesse parágrafo, nós entendemos que Jesus Cristo nos oferece, nos propõe, nos dá essa cidadania celestial. Nós estamos em ano eleitoral, então nada melhor do que se pensar na palavra cidadania. Então, todo cidadão, ele tem direitos, legal, mas ele também tem deveres. Então, eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, uma das maiores dificuldades é entender que para que eu tenha direitos, eu preciso também ter deveres. Então, vamos colocar assim, depois de um processo histórico de muita luta no nosso Brasil, nós conseguimos ter o direito de votação, de ir às urnas, de votar, de expressar através da democracia o nosso desejo, escolher os nossos governantes. Então, a cidadania me dá esse direito, mas a cidadania também me cobra deveres. Então, por exemplo, pagar os meus impostos, respeitar as leis, entender que da mesma forma que eu tenho o direito de ir e vir, eu preciso zelar pelo direito do outro. Então, é isso. Viver aqui nessa terra, nesse mundo natural, é dessa forma. Você tem uma lei que te protege, mas você também tem uma lei que te obriga a cumprir os preceitos. Então não é diferente no mundo espiritual, porque no mundo espiritual nós temos os nossos direitos que foram conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, através do seu sacrifício como Filho de Deus, Jesus Cristo nos restitui os nossos direitos, de sermos chamados de filhos, de sermos enxertados na videira, de sermos perdoados e de nós não estarmos mais sobre o domínio do pecado. Então Jesus Cristo nos dá esse direito através do seu sacrifício. Mas a salvação não é uma colônia de férias. Andar com Deus, viver uma vida debaixo desse reino espiritual, também nos exige, nos convida, nos convoca a cumprir a palavra de Deus. Tem um versículo que não está aqui na nossa lição, mas é um versículo muito pertinente para lançar luz sobre esse parágrafo. João 14, 21 fala assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e eu vou me manifestar a ele. Então, olha só, o que vai te identificar como filho de Deus, como participante desse reino, é quando o seu coração se volta a praticar a palavra. Então, a cidadania, grava isso, anota isso. A cidadania, ela te oferece direitos, mas ela também te chama a cumprir deveres, tá? E no mundo espiritual não é diferente. Próximo parágrafo. Ao falar aos fariseus desse reino que era invisível, lá no versículo 20, Jesus está declarando que não são vontades humanas que trazem a manifestação de Deus. Sua vontade era fazer com que os mesmos que esperavam um governo soberano compreendessem que não são para coisas perecíveis que seu reino se manifesta, mas coisas celestiais. Logo,
ao nos tornarmos novas criaturas, nossa cultura passa a ser regida pela história de Jesus Cristo, pela história de Jesus em nós. E a cultura do reino nos marca como embaixadores de Cristo. Esse versículo está lá em 2 Coríntios 5:20. Eu tenho uma história, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho uma história muito particular com esse versículo, porque quando eu era mais novinho, eu fui embaixador do rei, lá na Igreja Batista. Então, não sei quem conhece essa organização. E desde pequenininho, nós fomos ensinados a gravar a nossa divisa, que era o tema dos embaixadores do rei. E 2 Coríntios 5:20 ficou na minha mente, desde pequenininho, e diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aí você pergunta assim, Arthur, o que é ser embaixador? O embaixador, ele é um enviado a uma outra nação para resolver, para definir interesses do seu próprio país. Então, vamos colocar assim, trazendo para a situação atual, o embaixador ele só está abaixo do chefe de Estado, do presidente. Então, uma outra situação muito interessante que o embaixador ele tem sobre si, tem como sua responsabilidade, é que quando ele está em uma outra região, ele desfruta de imunidade política, imunidade social. Vamos lá, explicar isso daí para não embolar a sua cabeça. Essa imunidade faz o seguinte, em português bem claro, é como se a lei, a legislação daquele país ao qual ele se encontra, não tivesse determinada força, determinado poder sobre ele. Então, ele está amparado pela lei do seu país, porque ele está debaixo de um envio. Então, é justamente isso que Jesus Cristo ele traz para cada um de nós através da boca do apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto. Quando fala, olha, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos enviados de Cristo, nós fomos enviados a esse mundo, okay, que jaz no maligno. Ele não é de Satanás, mas ele jaz, ele descansa em Satanás. Nós fomos enviados com um objetivo. Nós fomos enviados com uma situação muito bem resolvida e definida por Jesus Cristo. Olha, vocês precisam reconciliar esse mundo com Deus. Então, a nossa proposta como embaixadores é reconciliar o homem que está morto nos seus pecados com Jesus Cristo. O embaixador, ele está tratando, grava isso. Nós somos embaixadores espirituais. O embaixador, ele está tratando dos interesses do seu estado, do seu reino, do seu país. Então, nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia nos garante isso. Então, qual é o nosso papel nessa terra? Trazer o reino de Deus a toda criatura. Ok? Grava isso daí. Então, o embaixador, ele está tratando não dos seus interesses, mas o embaixador ele está tratando dos interesses do seu reino. E o nosso reino é o reino de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá. Nosso papel de embaixador é de representante, como nós acabamos de falar. Representantes de Deus e de seu reino, através da pessoa de Jesus Cristo, movidos pela cultura do reino, assumimos o ID. Olha só o que diz lá em Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, não tem como viver a vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, se não for por meio da fé no próprio Jesus Cristo, no próprio Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, essa é a proposta. Jesus Cristo é o único que teve capacidade de nos ligar ao Pai, ok? E o versículo de Gálatas 2:20 nos relata isso.
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, trazendo para essa situação do embaixador, eu preciso representar o reino de Deus aqui na terra. Aí você me pergunta, aonde? Na faculdade, no seu trabalho, na sua família, no churrascão lá, na praia, por onde você for, você é representante de Deus aqui na terra, ok? Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais. No entanto, a mensagem principal da pregação de Jesus dizia justamente que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus é o grande protagonista da pregação de Jesus. Juntamente à revelação do reino de Deus, temos a certeza da sua imutabilidade. A palavra do Senhor manifesta o reino. Entendes o motivo pelo qual é um reino inabalável? Então olha só que coisa interessante que a gente consegue perceber aqui. Diferente dos reinos desse mundo, uma coisa no reino de Deus é certa. O reino de Deus é inabalável, é imutável. O reino de Deus, ele não depende das circunstâncias geopolíticas. Por exemplo, nós estamos vendo hoje a situação infeliz da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente percebe o quê? Que um dia um país ele tinha sua soberania nacional e, analisando historicamente, politicamente, esse país ele deixa, pela melhor forma de dizer, esse país está lutando para preservar sua soberania. E nós vemos uma outra nação atingindo e bombardeando uma outra nação. Coisa que não acontece no reino espiritual, ok? No reino de Deus. O inferno, o reino de Satanás, ele até pode tentar alguma coisa, mas o reino de Deus, ele não está no mesmo patamar daquilo que Satanás pensa que está conseguindo fazer. O reino de Deus é superior. E por ser superior, e por ser firmado em poder e em majestade, o reino de Deus é imutável. O reino de Deus é inabalável. E isso acende uma luzinha aqui para a gente pensar. Pelo reino de Deus ser imutável e inabalável, a legislação que controla, que rege esse governo, também não muda. E que legislação é essa, galera? Meus irmãos, melhor dizendo. Que legislação é essa que governa esse reino espiritual, esse reino inabalável? É a palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos hoje um tempo que as pessoas estão tentando relativizar a palavra, atualizar a palavra. Estão tentando mudar a palavra para que a palavra de Deus se encaixe nas suas práticas, na sua forma de ver o mundo, na sua visão, nos seus comportamentos. Mas a palavra de Deus, de tempo em tempo, ela permanece inabalável. Então nós precisamos entender que somente através dessa palavra, e também você pode acompanhar isso na apostila, somente através dessa palavra nós nascemos de novo. Através da palavra crescemos no Espírito. Através da palavra também conhecemos as coisas espirituais. Através da palavra desfrutamos da cultura do reino. Eu vou bater um pouquinho nessa tecla da cultura, tá? Através da palavra o reino se manifesta. Através da palavra, somente a palavra. Então, quando nós pensamos em cultura, se eu penso em cultura, cultura é identidade. Cultura são valores. Cultura são práticas. Cultura pode ser entendida como... esse é um dos vários significados da palavra cultura, tá? Mas eu acredito que o mais pertinente nesse momento da nossa lição é entender a cultura como a identidade de um povo, como aquilo que vai identificar um povo pelas suas normas, pelos seus padrões, pelas suas tradições. E essa cultura ao qual nós estamos nos referindo aqui é a cultura do reino, porque todo reino tem uma cultura. Todo reino, toda nação, todo povo tem a sua cultura, tem os seus costumes. E eu lanço aqui uma pergunta para você refletir. Qual é o costume do povo de Deus?
Eu não estou falando de uma igreja, de uma placa, de uma denominação, mas daquilo que a palavra fala. O que a Bíblia ela identifica como aquele que vive a palavra? Um ponto aqui interessante para a gente pensar também, abrindo um leque, a gente pode pensar justamente na questão de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, isso é uma característica bem interessante que pode identificar um servo de Deus, uma pessoa que está vivendo de acordo com o reino. Então, a gente já entendeu, fazendo uma breve recapitulação aqui, que o reino é inabalável, que o reino não muda, que quando a gente fala de reino, existe uma cultura, existe uma identidade, sendo que essa identidade, ela só é acessada pelo sacrifício de Jesus, quando você se torna servo de Deus, quando você confessa o nome de Jesus Cristo, ok? Então vamos seguir um pouco a nossa lição aí? Então, tá entendendo? Então respira fundo, vamos continuar. Vamos lá. Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Esse reino não é exterior, ao ponto de alguém poder apontar, olha, ele está aqui, ele está ali. Então Jesus conclui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então olha só que coisa interessante. Lucas 17, 21 fala sobre isso, sobre o reino está no meio, está dentro da gente. Então muitas das vezes a identificação ela não é externa, porque aquilo que é externo, aquilo que é visível aos olhos é mutável, é temporário, mas aquilo que a gente não consegue ver e só enxerga através da fé é eterno. Então, olha só que coisa interessante. Às vezes nós, na nossa sociedade, nós queremos ter uma manifestação exterior muito forte, quando a realidade, quando o maior milagre acontece aqui dentro. Então, vamos refletir um pouquinho. O que existe dentro de você? Pare e reflita. Quais sentimentos, quais pensamentos têm governado a sua mente, o seu interior? O que tem ocorrido aí dentro de você? Parou? Pensou um pouquinho? Então, é justamente nessa esfera interior, que às vezes os olhos humanos não vão perceber, que às vezes nem você sabe que existe isso dentro de você, é justamente nessa esfera interior que o reino de Deus, ele quer se manifestar. Então, é justamente sobre isso que Jesus Cristo está falando, olha, o reino de Deus, ele está dentro de você. Você precisa entender que a transformação, ela acontece de dentro para fora. Olha só que interessante. O reino de Deus não estaria restrito a limites geográficos, como os reinos dessa terra, tá? Ou presos a certa etnia, ele cresceria por toda a terra e reuniria entre os seus cidadãos pessoas de todos os povos, línguas e nações. Esse reino estaria em pleno desenvolvimento nos corações que reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem à vontade de Deus. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus se desenvolve de uma forma ainda mais clara, principalmente sendo o tema mais frequente da pregação de Jesus. No Sermão do Monte, por exemplo, que está lá em Mateus capítulo 5, Jesus tratou explicitamente sobre a ética do reino de Deus. Então, olha só, ética. O que é a ética? A ética é a prática de uma moral. Então, vamos lá, um pouquinho de moral e ética. O que seria a moral? Por exemplo, roubar ou não roubar. Isso é sua moral, ok? Tomar uma atitude de roubar. Isso é sua ética. Ou seja, a ética é a prática de uma moral. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ele começa a
a esse processo de santificação progressiva nas nossas vidas, através da sua palavra, quando nós nos submetemos a esse processo também e entendemos que sem santificação a gente não vai ver o Senhor, nós começamos a entender que a nossa ética ela é impactada pela verdade da palavra de Deus. Então, por exemplo, é justamente isso que Jesus Cristo nos propõe a partir do novo nascimento. É justamente a cultura dos céus, a cidadania dos céus, desse mundo espiritual,